Daí eu preferi pensar no assunto. Tá vendo? Vocês estão vendo como uma frase solta no espaço, sem contextualização, não presta absolutamente para nada? Então eu fui comprar a bicicleta azul. Outra. Que valor, para que presta essa frase fragmentada? Fora de uma situação, fora de um contexto. E não é que o Steve estava lá? Tá vendo? É sobre esse assunto que eu vou falar com vocês. Eu sou o professor Beto Camargo, conhecido na internet como Tio Beto. Eu tenho um canal Dicas de Inglês do Tio Beto e eu gostaria de conversar com vocês, de trocar uma ideia com vocês sobre aprender inglês fragmentado. Aprender inglês fora de situações de uso. O que seria isso, meus queridos? É isso que eu demonstrei para vocês. Essas frases soltas no espaço têm algum valor para vocês? Eu preferi comprar uma bicicleta azul. Ah, não é que o Steve estava lá? Quem é Steve? Lá onde? O que aconteceu lá? Entenderam? É sobre esse assunto que eu vou conversar com vocês. Bom, meus queridos, é o seguinte. Uma das formas de se aprender inglês, que é a forma que eu acredito seja a melhor, apesar de eu não ser o dono da verdade, é o seguinte. Qualquer povo do mundo, inclusive se tiver vida em Marte, lá na Via Láctea, lá em Proteus, sei lá. Os seres, né, no caso aqui, os seres humanos, eles vivem dentro de situações, que nem agora aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou demonstrando, eu estou no ato de demonstrar uma metodologia, uma forma de pensar. Tá vendo? Eu tenho uma função aqui. Eu não estou aqui de alegre. E vocês estão aí do outro lado com que função? Vocês estão na situação de eu quero ver o que esse babaca tem para falar. Eu quero ver se eu concordo com ele ou se eu dou um dislike e meto o pau no comentário. Vocês têm uma função, vocês estão numa situação. Qualquer povo do mundo se encaixa nessas situações aqui. Ó. Eu vou ler só algumas. Convite, fazer um pedido, dar um conselho, expressar uma possibilidade, expressar uma preocupação, uma situação de emergência, uma entrevista, fazer fofoca, protestar, discutir, ofender alguém, xingar, fazer um questionamento, enfim. Todos os povos do mundo, orientais, ocidentais, escamoteais, todos, eles se encaixam nisso aqui. Eles vão estar dentro desse contexto e daí sim reagirem cada um de acordo com a sua cultura. Você tem que saber que para você chegar na casa de um japonês, você tem que tirar o sapato. Certo? Você tem que saber que se sentar na mesa de um árabe, no final da refeição você tem que dar uma rotadinha. Quer dizer, todo mundo janta, come, ofende, convida, discute, ofende, questiona, conta um fato, justifica, se faz compra, faz uma reivindicação, mente, flerta, faz saudações, cumprimenta, desculpa-se, marca um encontro. Todo mundo vive dentro dessas situações que estão aqui. Todos. Até esquimó. Índio, todos. Daí, dentro dessas situações, existe o quê? Existe uma estrutura linguística, existe uma forma de se fazer, existe um jeito de reagir. Então, se você pega e coloca o seu aprendizado dentro desse contexto, aí você trabalha dentro dele com outros fragmentos. Por exemplo, eu vou pegar o convite, mas funciona para todos esses daqui. Pensem com carinho. Convite. Quais são os outros fragmentos depois que eu estou dentro de um convite? Muito bem. Muito bem. Primeiro, como se faz o convite? O bom professor tem que discutir com o aluno.
Eu vejo pessoas que chegam até mim e estão querendo fazer convite. Let's have a beer. Let's não é convite, gente. Let's é uma ordem. Você não pode chegar para um gringo que falador de língua inglesa e achar que dizendo let's have a beer, o cara vai entender. Isso chama código linguístico. Então você tem que estar dentro desse contexto e ver que forma que eu faço para convidar aquela pessoa de acordo com a cultura dele, de acordo com a linguística dele, de acordo com a gramática estrutural, enfim. Certo? Eu vejo pessoas que querem convidar gringo, would you like to have a beer? E acha ruim que o gringo não entende. O gringo vai só dizer para você, yes, when? Would é condicional. O would na cabeça do gringo é a condição. Se acontecer o convite, você vai tomar uma cerveja, então não é o convite. Tudo isso tem que ser contextualizado. Então você está dentro dessa situação, você tem que ver primeiro como que faz convite. Aí o bom professor vai lá e explica para o aluno, ó, o anglo-saxão convida assim, né? How about? Aí explica se tiver alguma estrutura de gramática, alguma coisa. Então primeiro é como que eu faço isso? Se eu estou numa situação de convite, como é que eu faço? Mesma coisa com o pedido. Como é que eu faço o pedido? Mesma coisa. Se você pedir em anglo-saxão no imperativo, como nós latinos pedimos, o gringo vai se ofender. Então você tem que estar dentro da situação de fazer um pedido e saber que forma que é feito o pedido de acordo com aquele estrangeiro, com aquele gringo. Ok? E assim serve para conselho, possibilidade, tudo isso aqui. Não tem exceção nenhuma. Esses 4 fragmentos funcionam assim. Como fazer para obter o resultado. Depois, como reagir. Como reagir. Lógico, toda ação tem uma reação. Se você está no questionamento, você vai ser replicado. Então você faz uma simulação de qual seria uma reação possível. E você trabalha a possível reação, afirmativamente ou negativamente. Aí vai abrindo ganchos para você. Olha, aqui no how about tem uma gramaticazinha. Aqui no conselho você vai usar o should, é um verbo modal. Né? Aqui na fofoca você tem que usar o is it true, que é um introdutor. Aí, dentro dessas situações, abrem janelas, abrem possibilidades de você ir colocando, entendeu? A gramática que precisa, o vocabulário que você precisa. Porque não adianta você aprender só estrutura. A gente só usa em língua inglesa 7 tempos verbais, só, não adianta. Os outros 5 tempos verbais são inúteis. É a mesma coisa de língua portuguesa. Quando eu dou aula para estrangeiro, eu não vou ensinar o cara a falar subjuntivo. Nem a gente não usa subjuntivo no dia a dia. Por que eu vou ensinar o estrangeiro a falar cantar, a beber, a comer? Para quê? Para que eu vou usar esse futuro mais perfeito? A gente nunca usa. A mesma coisa se aplica à língua inglesa. Primeiro, para você tem que aprender o que é mais óbvio, o que é mais do cotidiano. Então, quando você está nessa situação, você percebe que você não precisa usar aquela porcaria toda que o pessoal ensina por aí. Não precisa. Você pode usar esses 7 tempos verbais básicos, que são esses daqui. Com isso daqui, você fala qualquer tema, você defende qualquer tese, você faz qualquer palestra, você faz qualquer situação com esses 7. Depois que você domina isso daqui, aí se você quiser se aprofundar na língua inglesa, porque você é um apaixonado por inglês como eu sou aí, é outra história. Eu estou falando de aprender primeiro o que é mais óbvio, o que é mais útil. Então vocês perceberam? Dentro desses contextos, depois que você tá com o cara na situação, agora nós vamos aprender da bronca. Como é que dá bronca? Ó, tem que ser esse tempo verbal, esse aqui não funciona, porque esse aqui é latino. Percebe?
Percebe como é que o esquema, como você abre a possibilidade, aí você vai colocando vocabulário. Ó, esse vocabulário aqui não serve. Certo? Então, aí você treina a reação. Na reação, vai ter outra oportunidade para você usar esse tempo verbal, para você usar essa palavra-chave, para você usar esse vocabulário. Aí você trabalha o vocabulário útil, certo? Vocabulário moderno, certo? Parem de falar refrigerator, parem de falar bicycle, parem de falar veterinarian, não se usa mais isso aí. Você tem que procurar aprender inglês contemporâneo, inglês moderno. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Bom, a pessoa reagiu, né? Em todas essas situações aí, mentindo, dando uma bronca, tal, cumprimento, tem a tréplica. Perdão, tem a réplica, claro. Você fez o convite, o cara aceitou, tem a réplica. Depois de um convite vem o quê? Marcar o encontro, marcar a hora, marcar o dia, marcar o local. Aí, nessa réplica, abre outra janela. Olha que maravilha. Nessa outra janela, aí você trabalha com o vocabulário, a palavra-chave que você pode usar. Isso aqui você não pode usar porque é latim, seu besta. E vai montando. E vai moldando o inglês de acordo com aquela situação. Aí quando o cara se vê naquela situação, ele já tem uma memória retroativa de como mais ou menos seria aquela coisa. Lógico que existe o imprevisto. Não dá para você só decorar como era aquele English 900 que eu estudei. Eu estudei no English 900, não era só aquilo. Mas ali tem fundamentos muito interessantes. Dá para você prever alguma coisa. E daí você ensina o teu aluno a trabalhar com o imprevisto. Não é trabalhando com fragmento que o aluno vai saber se isso aqui pode ser convite, se isso aqui pode ser fazer entrevista, se isso aqui é para usar numa chegada de hotel, se eu posso usar isso aqui no restaurante, não sabe. Tem brasileiros que chegam em restaurante e falam assim, I want a steak. I want a steak. Pelo código linguístico do gringo, ele se ofende. Você está falando que nem índio Comanche, sabe os índios Apalache? Índio quer steak. Nessa hora do restaurante, o bom professor tem que colocar que o gringo pede assim, ó, I'd like, can I have? E daí trabalha-se o vocabulário útil para aquela situação. Olha que maravilha, a coisa casa. A coisa casa, gente. Depois que eu comecei a trabalhar assim, porque eu não aprendi inglês assim, vocês pensam que eu aprendi assim em 1970, na década de 70, quando eu estudei? Não, eu não aprendi inglês assim, não existia abordagem comunicativa naquela época. Só que eu aprendi o inglês fragmentado, não me levava a lugar nenhum, porque eu não sabia que hora que eu usava. Aí eu associava a língua latina, que é a minha memória afetiva, queria colocar dentro dessa situação, daí eu me ferrava, eu queria convidar com let's, queria marcar com encontro com um imperativo, sabe? Eu não sabia xingar, eu não sabia me defender de uma discussão. Por quê? Porque você não tem uma memória afetiva disso. Então você trabalhando com situações, gera tudo isso, vocês estão me entendendo? Gera tudo isso. E daí o aluno aprende a lidar, a negociar com o imprevisto, mas ele já tem uma memória. Ele já tem um roteiro do que pode acontecer nessa situação. Ele já tem uma possibilidade de como que eu poderia ou poderei reagir. Que tempos verbais que eu posso usar. Se eu estou preparado com o meu vocabulário para eu poder me defender aqui e reagir, enfim. Depois da réplica, tem a tréplica. Claro, toda situação, todas essas situações aqui tem como faz, como reage, tem uma réplica e tem uma tréplica. Isso faz parte da linguística. Isso faz parte do mundo que nós vivemos.
Não existe só pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta, muda de assunto. Pergunta, resposta, muda de assunto. Pergunta, resposta, muda de assunto. Não. Existem réplicas e tréplicas. Na tréplica, já abre uma outra janela de possibilidades. Olha que maravilha. Aí a coisa vai se casando. Percebe? Aí a coisa vai se casando. Aí nessa tréplica começa tudo de novo. Você pode usar isso aqui. Às vezes é coisa que já usou na réplica. Eu não estou dizendo que não. Às vezes é coisa que usou na reação. Às vezes não. Às vezes abre margem para um pequeno desvio aqui. Aí o bom professor vai lá e coloca o que ele quer colocar ali. O vocabulário, as estruturas gramaticais. Percebe? Então, para cada um dessas situações, para cada uma dessas situações de convivência, tudo está aqui, ó. Qualquer coisa que você pensar está nessa lista aqui. É só você observar. Qualquer povo do mundo, hindu, árabe, judeu, japonês, chinês, norte-coreano, latino, nórdico, anglo-saxão, germano, eles vivem essas situações listadas aqui. Cada povo tem o seu código linguístico e código cultural. E se um professor não trabalhar assim, ficar trabalhando com inglês fragmentado, não prepara o aluno para a convivência. Não prepara, gente. Isso é experiência própria. Eu vivi isso. Eu vivi a falta de preparo quando eu cheguei nos Estados Unidos. É complicado, não é tão simples assim, não. Eu vejo pessoas, por exemplo, que chegam até mim e falam que ficaram 7, 8, 9 horas fazendo isso aqui, ó. Passe essa frase para o passado. Passe essa frase para a negativa. Passe essa frase para a interrogativa. Passe essa frase para a interrogativa negativa. E o professor dá 30, 40 exercícios para o aluno fazer isso aqui. É pura perda de tempo. Essa frase aqui pode até dar um pequeno sentido, porque quando o professor que quer ensinar inglês fragmentado tem que colocar 3, 4 informações na frase para dar pelo menos uma ideia de situação, né? Tipo assim, eu comprei um carro para minha mulher. Olha que frase enorme. Aí fica, passa para a interrogativa, passa para a negativa. Agora passa para o passado, agora passa para o futuro, agora passa a mão na bunda. Isso aqui é aprender inglês? Inglês é um organismo vivo. Inglês você vive, você interage. A existência da língua, meus queridos, desde a idade da pedra, era o quê? Comunicar-se. Então, aprender isso daqui é pura perda de tempo. Não leva ninguém a lugar nenhum. Só não vê quem não quer ver. Quer dizer, essas pessoas que chegaram até mim ficaram 7, 8 aulas. Imagina o dinheiro que ela gastou para ficar fazendo 30, 40, 50 exercícios desse. Ele até é capaz de fazer presente, passado, futuro, negativo, interrogativa, interrogativa, negativa, mas e daí? Daí eu preferi pensar no assunto. Pensar no quê? Em que assunto? Tá vendo quando eu jogo uma frase vazia no espaço? Linguisticamente não faz sentido nenhum. Daí eu preferi pensar no assunto. Cadê o contexto? Que assunto? O que é isso? Entenderam, meus queridos? Bom, entenderam esse negócio de como faz, como reage, como replica e como triplica. Depois, para cada um desses, como eu disse, coloca tempo verbal, função, e daí eu me dou ao luxo, eu tenho a cara de pau de colocar dentro de cada um desses fragmentos aqui, as frases mais usadas pelo gringo, usando um bom senso. O bom professor tem consciência disso. O bom professor sabe, eu estou falando professor, não curioso que ensina inglês por aí. Eu estou dizendo professor, certo? Sabe discernir. Dá para usar essa frase aqui, ó.
e dá para o aluno. Não quer dizer que ele vá usar essa frase necessariamente, mas ele aprende essa frase, existe aí 50, 60, 70% de chance dele usar exatamente essa frase. Então, eu já dou a frase pronta. Depois eu trabalhar a estrutura, depois eu trabalhar as funções linguísticas, depois eu trabalhar o vocabulário, eu dou também as frases que o cara pode usar. Tem um monte. Muita reação, muita aceitação, muita réplica é apenas uma frase que o gringo fala muito. É a mesma coisa em língua portuguesa. Vocês pensam que vocês falam 1.800 palavras diferentes de língua portuguesa por dia? Não fala! Uma pessoa com curso universitário, no dia a dia, ela usa 300, 350 palavras. Claro que varia um pouco, gente, eu sei. Depois o pessoal fica metendo pau lá no commentary board. Claro que varia, mas eu estou usando a regra geral. Nós não usamos 1.800 palavras da língua portuguesa. Não usamos. Nós usamos 350, 400 todo dia. Tudo isso aqui que eu estou falando, se vocês forem contar que palavras diferentes que eu falei, eu não usei mais do que 200. Pode contar. Volta esse vídeo aqui e conta. Palavras diferentes, não quantas vezes eu falei a palavra. Palavras diferentes, tempos verbais diferentes. Eu usei 2 tempos verbais até agora aqui. Certo? 2. Ah não, acho que usei 3. Usei 3 tempos verbais hoje aqui com vocês. 3 tempos verbais. Para mim expor essa palestra aqui. Para mim expor tudo isso pedagogicamente. E usei 250 palavras, não usei mais que isso. Eu não contei, mas não usei. Pensem com carinho nisso. É isso, gente, que eu chamo aprender inglês inteligentemente. Existem caminhos mais inteligentes para a gente aprender inglês. Eu defendo essa minha teoria que eu estou falando para vocês aqui. Pensem com carinho. Se vocês trabalharem assim, dividindo o seu curso, o seu caminho, primeiro você estuda convite, depois você estuda pedido, depois você estuda conselhos, depois você estuda possibilidades. Aí você estuda preocupação. Como é que é uma situação de emergência? É entrevista e assim vai. Certo? Tem bastante coisa para assistir, para estudar. Só você contar isso aqui. Tudo que toda situação de vida sua está dividido aqui. Aí para cada item desse você subdivide. Como que eu faço isso? Como que eu reajo a isso? Como que eu replico a isso e como que eu triplico a isso. E treina. E dentro de cada um de como faz, como reage, você trabalha o tempo verbal, daí a estrutura linguística, os códigos linguísticos. Código linguístico é uma coisa que aluno tem que estudar, porque o anglo-saxão tem outros códigos linguísticos. Desde ordem de advérbios, inverte o substantivo pelo adjetivo, as preposições têm outros significados, quando vai, não vai, vai e volta, quando é para, não é por, e por vai. Você tem que estudar os códigos linguísticos. Daí o vocabulário, que é importante, claro, o vocabulário é importante. Mas também não precisa aprender lista de profissões. Professor, eu decorei 79 profissão. Ó, 79 profissão. Quantas profissões você usa no seu dia a dia? Não passa de 20. Ah, professor, eu decorei 59 vegetables. Quantos vegetables, quantos vegetais você usa no seu dia a dia que você compra na feira? 7, 8. Depois que você aprendeu o básico, depois que você já está falando inglês, depois que você está escrevendo, depois que você está escutando, entendendo o filme, depois você se aprofunda. Não façam o contrário. O que eu estou falando aqui é a pura verdade. A maioria dos alunos que chegam até mim é: professor, faz 7 anos que eu estudo inglês, mas não sei nada. Quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas não chegam a ficar frustrados assim? Eu estudei inglês 3 anos, não entendi nada, é um saco, não gostava, meu professor era um porre, eu odiava. É porque as pessoas não sabem ir por outros caminhos. Então essa minha teoria aqui, gente, não é minha não, viu? Não fui eu que inventei isso aqui.
Claro que toda a gente coloca um pouquinho da gente nas coisas. Faz 35 anos que eu trabalho com isso aqui e funciona. Não quer dizer que eu não vá esbarrar com alguma gramática, claro. Não vai dizer que eu não vou ter problema em fazer meu aluno entender to e for. Claro que eu vou. Claro que eu vou ter que passar pelos famosos phrasal verbs. Lógico, isso é inevitável. Agora, um phrasal verb colocado dentro de uma situação é outra coisa. Pega um phrasal verb do nada, pega um phrasal verb, joga na tua lousa e tenta explicar para o aluno para que presta aquilo. Eu desafio vocês. Agora, se você estiver dentro de uma situação, você está reivindicando alguma coisa, até chegar no phrasal verb que você quer. Aí você pega o phrasal verb e joga aqui, isso aqui quer dizer isso. É outro esquema, é outro nível de compreensão. Conseguem ver isso? Então, gente, aprender inglês, por ser idioma, tem que ter um contexto. Tem que saber, tem que sentir. Inglês é uma coisa viva, é um ser vivente, é um organismo que vive, ele reage. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesses 20 e poucos minutos. Eu não quero me prolongar aqui, porque eu também não tenho paciência para ficar ouvindo gente que eu nunca vi na minha vida ficar falando meia hora, 1h30, 2 horas para mim. Eu não tenho essa paciência. Eu acho que eu já falei tudo de uma forma resumida, de uma forma direta, para vocês ponderarem, para vocês pensarem. É a única maneira de se aprender inglês? Não. Existem outros caminhos para se aprender inglês? Sim. Os outros caminhos também funcionam? Também. Mas existem caminhos mais rápidos, existem caminhos mais inteligentes, existem caminhos mais objetivos, existem caminhos mais divertidos, existem caminhos mais motivantes, existem caminhos mais sinalizados e por aí vai. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer um comentário construtivo, discutir comigo, eu tomo a liberdade de dizer para vocês aqui o meu e-mail, professorbetocamargo@hotmail.com. Quiserem tirar alguma dúvida sobre isso que eu falei, se eu não fui exatamente explícito, entrem em contato comigo. Eu terei o maior prazer, eu sou apaixonado pelo magistério. Eu tive todas as oportunidades para ser o que eu quisesse ser na vida, pois eu fui escolher ser professor, para desgosto do meu pai. Então tá aí, meus queridos. Eu sou o professor Beto Camargo, conhecido como Tio Beto na internet. Eu convido vocês a visitarem o meu canal, se inscreverem, compartilharem eles, que ali eu tenho dicas diferenciadas que vocês não vão encontrar em outros canais, não encontra mesmo. Algumas dicas até são parecidas, mas a grande maioria é dica diferenciada, certo? O meu canal é youtube.com/c/Beto Camargo. Tá escrito aqui, ó. Certo? E o meu e-mail é professorbetocamargo@hotmail.com. Meus queridos, eu agradeço imensamente vocês terem me escutado aqui. Quero agradecer aos organizadores desse simpósio online, de ter me convidado, de ter lembrado de mim. Eu espero não ter falado nenhuma besteira para vocês. Eu espero que eu tenha apenas colocado ideias para vocês ponderarem o caminho que vocês estão seguindo do inglês. E eu realmente de coração espero que vocês consigam aprender inglês, porque eu aprendi inglês e sou apaixonado por idiomas e eu conheço gente do mundo inteiro. Não tem preço você falar língua inglesa. Não tem preço. Você pode até querer falar francês, querer falar italiano, querer falar russo, mas não adianta. Inglês é a língua internacional que todos os povos tendem a falar. Ok? E nós brasileiros temos que correr atrás, porque estatisticamente nós somos um dos povos que menos fala inglês por cabeça no Brasil. Né?
Os meus amigos gringos, quando vêm para cá, até falam assim, poxa, mas tem tanta escola de inglês, uma em cada esquina, e ninguém fala inglês nessa porra. Meus amigos gringos falam assim, e é verdade. Pensem com carinho, eu agradeço muito, eu estou muito feliz, emocionado até, nervoso de ter participado desse simpósio. É o meu primeiro simpósio online. Eu já fiz palestras sobre esse assunto, convidados por alguns colégios. Quem quiser me convidar para alguma palestra também, professorbeto@hotmail.com. Mas um simpósio online falando assim para a câmera sobre esse assunto é uma das primeiras vezes, acho que até a primeira vez que eu estou fazendo. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Já enrolei demais essa despedida, deixa eu me despedir logo, senão daqui a pouco eu estou chorando. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Beto Camargo, contem comigo, tio Beto. Obrigado.